E nós vamos trazer aqui um assunto que é importante e precisamos refletir muito, porque muitas vezes nós estamos envoltos neste assunto, nos nossos vícios morais, e sequer percebemos que nós estamos entrelaçados neles. E muitas vezes nós entendemos que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas reflexões, muitas vezes estão movidas por virtudes, sem que a gente perceba que estão sendo movidas pelos nossos vícios morais. Nós estamos aqui no planeta Terra exatamente para trabalharmos a libertação destes vícios morais. E o convite do Cristo, quando esteve aqui entre nós, foi exatamente como fazer essa libertação. Ele veio nos direcionar e traçar para cada um de nós o melhor caminho. Sempre lembrando que o caminho não é único, não é fora da religião não há salvação, é fora do amor. E Jesus veio exatamente ensinar isso, e que esse caminho é de uma diversidade muito grande, de acordo com o estágio evolutivo, as competências, as habilidades, as virtudes que cada um conseguiu desenvolver até este momento. Então, não existe um caminho único, não existe uma receita de bolo, mas existe uma diretriz, e essa diretriz foi dada por Jesus. E a grande questão que a gente pergunta é esta aí: qual é a importância de se falar em vícios morais na humanidade? A primeira importância é que os vícios morais são a raiz do nosso atraso espiritual. Então, ele é basicamente o que nos impede de progredirmos, desenvolvermos as nossas virtudes. E por que é importante isso? Porque junto e entrelaçado aos vícios morais está o sofrimento humano. Então, por que é importante nos libertarmos? Para alcançar a felicidade que nós tanto desejamos, não é? Nós todos queremos ser felizes. E muitas vezes, no estágio que nós nos encontramos, felicidade seria a ausência de sofrimento. Para alcançar essa condição, é preciso fazer essa libertação, porque o sofrimento anda de mãos dadas com os nossos vícios morais. As imperfeições interferem muito como nós pensamos, como nós agimos, as conclusões que tiramos de determinadas situações, circunstâncias. Então, vamos dar um exemplo para nós conseguirmos entender. Quando eu estou doando o meu tempo à casa espírita, como diz o nosso querido amigo, ou quando eu estou doando o meu trabalho voluntário aqui na casa espírita, eu o faço porque eu quero simplesmente servir a causa do bem, ou eu o faço para obter algo em troca, eu vou trabalhar na casa espírita porque assim eu fico livre dos meus obsessores. Quer dizer, já estou fazendo uma barganha,
É a livre vontade de servir ou tem algo por trás que me move, que me interessa e que não tem tanta relação com o amor na sua pureza, né? Nós podemos às vezes desejar ser importante na casa, ser imprescindível, ser inigualável. Mas por que a gente deseja tudo isso? E isso está relacionado aos nossos vícios morais. Porque o orgulho nos leva a isso, a vaidade nos leva a isso, o ciúme nos leva a isso. Então, muitas vezes, nós somos movidos pelas nossas imperfeições morais e nem temos a consciência disso, né? Nos achamos, às vezes, até seguros e de atitudes nobres em relação àquilo que aparentemente se apresenta como uma atividade no bem, não é? Então, apesar de muitas vezes reconhecermos os erros que nós cometemos, nós temos um grande problema, que nós somos repetitivos. E é daí que a gente nomeia a nossa fraqueza moral como vício, porque nós repetimos o comportamento, né? Muitas vezes não analisamos de forma reflexiva sobre aquilo, as escolhas que fazemos e as reações que apresentamos. Sabemos sim que a reencarnação é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque no lar você reconstrói personalidades e caráteres, né? Então é no lar, quando o espírito reencarna na infância, que são plantadas as sementinhas do homem de bem. Pelo menos deveria ser, né? Essas sementinhas vão criar ali raízes e elas vão, de acordo com o direcionamento da família, criando raízes muito mais fortes do que as raízes dos vícios morais que aquela alma tem e já traz de existências anteriores. Então, a bênção da reencarnação, como diz Emmanuel, é o cadinho efervescente, né? É aquele local onde vai ali o metal que é duro, difícil de ser moldado, mas com o cadinho efervescente do lar, aquele espírito vai tomando um novo contorno mental. E isso vai possibilitar a ele fazer o bom combate, como disse Paulo, quando ele disse para a gente: o mal que eu não quero, eu o faço, e o bem que eu gostaria de fazer, eu não faço, né? O próprio Paulo nos deu essa lição, que dentro dele também era uma criatura que constantemente lutava pelos seus vícios morais, o comportamento repetitivo no erro. Na pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 919, Kardec, preocupado com isso, ele perguntou ao Espírito da Verdade: como, que nós podemos nos tornar um homem de bem? Como que nós podemos alcançar essa perfeição? E aí a resposta é: o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então, nós entendemos que os vícios morais, eles são comportamentos repetitivos e reações repetitivas que nós adquirimos durante a nossa evolução enquanto princípio inteligente,
até a condição de espírito inteligente. À medida que nós estamos mergulhados e nos relacionando com a matéria, o mundo material nos pede, nos exige e nos traz várias demandas. E diante dessas demandas, nós desenvolvemos determinados comportamentos psicológicos, baseado na nossa interpretação dos fatos e naquilo que sentimos, no sentimento que colocamos nesta interpretação. E aí nós vamos nos tornando ou mais egoístas, ou mais solidários, ou mais vaidosos, ou mais humildes. Então, as várias circunstâncias das várias encarnações, como o princípio inteligente da criação, nos foi trazendo essas raízes, porque no início, o mal, o comportamento aparentemente agressivo, por exemplo, nós vemos na natureza, no nosso meio até hoje, que existem os predadores, não é? Os predadores, eles não matam o outro animal para se alimentar, muitas vezes os filhotes, Então, existe ali uma violência, de um animal em relação ao outro. Nós podemos então pensar assim, bom, mas o homem, ele é um animal, do ponto de vista biológico. Mas do ponto de vista filosófico, ele é mais do que um animal biológico. Porque, diferente dos animais, ele tem a capacidade de pensar, de refletir sobre aquilo que ele faz, não é? Entretanto, o princípio inteligente, criado por Deus, ele passou pelas eras da animalidade. E nessas eras da animalidade, ele adquiriu determinados condicionamentos dos quais ele não conseguiu se desvencilhar totalmente. E principalmente, todo o vício é o exagero comportamental diante de uma demanda. Então, muitas vezes, se eu tenho uma situação em que alguém fala algo que nos desagrada e nós ficamos irados e mesmo guardamos algum ressentimento em relação àquilo, por quê? Porque o nosso orgulho falou mais alto do que a nossa racionalidade. Nós somos incapazes de parar, pensar sobre a crítica, analisar e falar, mas não é que eu posso mudar isso? Não é que eu posso fazer diferente? Não é que tem alguém que está pensando melhor? E que pode ser um caminho bom? Nós preferimos muitas vezes nos rebelar, em nome desse condicionamento do orgulho que o orgulho traz. Então, lá na pergunta 907, pergunta-se: o princípio das paixões, sendo natural, é um mal em si mesmo? Bom, não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que é a causa do mal. Então, o limite entre amar a si mesmo e ser orgulhoso é um limite difícil de ser estabelecido. Como amar a nós mesmos sem ser orgulhosos por isso?
Lá na pergunta do Livro dos Espíritos 908, como definir esse limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Então, aí vem uma resposta interessante, que as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando nos governa. Então, o mal não está em você sentir às vezes que o outro de alguma maneira te atinge, fala alguma palavra que não te vai bem. O mal não está em perceber que você se ressente com aquilo. O mal está no que você faz com aquilo. Se você recebe, se ressente, mas está disposto a refletir, a repensar e a expandir a sua consciência, você consegue domar esse cavalo. Mas se você, ao contrário disso, deixa vazar de você, sair de você, aquela autoestima de uma maneira exagerada, ela se transforma no orgulho. É o orgulho. Então, quando nós observamos alguém que nos serve de modelo de pessoa, uma criatura dedicada ao bem, ética, íntegra, honesta, e a gente olha para a pessoa e fala: nossa, quando eu crescer, eu quero ser assim, né? Eu quero ser desse jeito, esse exemplo, né? Muitas vezes nós passamos disso e passamos, mas que sujeito dono de si, quem que ele acha que ele é? Ou então, muitas vezes nós, fulano devia levar uma lição para ser mais humilde. Então, aonde que nós estamos indo? Estamos indo para a inveja, né? Então, estamos deixando aquele sentimento que era um sentimento bom, onde eu via em alguém algo que está existindo e que eu gostaria de almejar um dia, para desejar àquela pessoa algum mal, o insucesso, para que ele não seja tão bom ou tão melhor assim, né? Então, nós vamos dando vazão a determinados sentimentos que existem dentro de nós, de tal forma a perder o controle sobre isso. E o ciúme, né? Todos nós temos ciúmes. Quem não tem? Desde bebê, quando temos que compartilhar o colo da mamãe com outro irmão, não é? Temos ciúme desde bebê. Mas o grande problema é quando eu deixo esse pequeno sentimento do ciúme direcionar o meu comportamento, interferir na minha vida, nas minhas decisões, no meu relacionamento, né? Exagerando, hipertrofiando este ciúme. Então, ele passa a ditar as normas, e toda vez que o vício moral manda na nossa vida, o sofrimento está com ele. Por quê? Porque ele é um mal em si mesmo? Não, porque quando ele está ali, é sinal que ele precisa ser eliminado. E como é que um vício moral vai ser eliminado? Muitas vezes através da dor. A dor é uma professora que todo mundo atende, né? Muitas vezes o amor não é todo mundo que atende, mas a dor, todo mundo atende. Então, sempre que eu estou enovelado nos meus vícios morais, certamente que a dor vai estar caminhando junto comigo
para me dizer aonde eu preciso me libertar, né? Então, quando eu penso nos vícios morais, eu não posso, como espírita, como cristão, já me condenar ao suplício eterno, né? Dizendo que eu não tenho jeito não, eu não consigo, né? Eu sou assim mesmo, sou mesmo assim, vou morrer assim, né? Dizem alguns, né? Não, eu tenho que compreender, entender o funcionamento das coisas é a maior riqueza que um homem pode ter, conhecimento. O conhecimento é que liberta, não é o dinheiro, não é a preguiça, não é ter a família unida, não é isso que liberta. É o conhecimento que liberta, o entendimento. E quando eu falo conhecimento, eu não falo de conhecimento acadêmico. É o entendimento da criatura, de toda a filosofia que nos envolve. Porque a doutrina espírita, ela não é uma religião. Ela é ciência, ela é filosofia, ela é religião. Religião porque nos liga a Deus. Ciência porque procura explicar fenômenos mediúnicos. E filosófica porque ela vai nos fazer refletir de onde vimos, para onde vamos, por que estamos aqui. Então ela tenta responder a estas perguntas. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec sabiamente perguntou: dentre os vícios, qual que pode se considerar o mais radical? E sem titubear, o Espírito da Verdade responde: é o egoísmo. O egoísmo é a raiz de todos os males. Dele deriva o orgulho, dele deriva a vaidade, dele deriva o ciúme, dele deriva a inveja, a ambição. Então, todas as nossas mazelas derivam de uma coisa, de nós termos o olhar voltado unicamente para os nossos interesses, e sempre os nossos interesses em primeiro lugar. Aí, muitas vezes, a psicologia, que tenta nos ajudar nos nossos conflitos psicológicos, ela às vezes vem dizendo: olha, primeiro você tem que pensar em você, depois você vai pensar no outro. Não é assim que a psicologia faz? Você em primeiro lugar, Mas isso, gente, precisa de uma reflexão mais profunda. Você em primeiro lugar, se você estiver mergulhado no pântano. Alguém consegue ajudar alguém mergulhado no pântano? Ninguém, não é? Então você tem que ter esse olhar para você, no sentido de você se equilibrar primeiro, para então você enfrentar uma dificuldade com o outro, ou compartilhar momentos com o outro. Você precisa se equilibrar. E não necessariamente você precisa ser egoísta. Vocês entenderam a diferença? Parece que as coisas são a mesma coisa, mas não são. Porque o pensar em si e se equilibrar é com generosidade para com o outro. Você vai se equilibrar sem perder a sua sensibilidade. O egoísta, só existe ele no mundo e o resto não é problema dele. Então, desde que a casa dele não esteja pegando fogo, desde que a casa dele não esteja tremendo no terremoto,
Está tudo bem, o problema não é meu. Então isso é uma atitude egoísta, egocêntrica. Uma coisa é você cuidar de você, que Joana de Ângeles fala, o self. Outra coisa é você ter uma atitude egocêntrica. O mundo gira ao seu redor. São coisas diferentes. Então, para que nós possamos evoluir, nós precisamos nos desligar desse comportamento automático criado por existências anteriores. Ora, o animal, ele age por instinto e ele protege a si mesmo e a sua prole. É a única coisa que ele faz, Nada mais além disso. O ser humano, ele tem que estar além disso, porque senão ele não vai passar de um animal, Então nós precisamos ir além disso. Cuidar de nós mesmos e da nossa prole. Precisamos ir além. E aí, nós temos que compreender que, por exemplo, a necessidade de segurança, que é uma demanda que surgiu entre os seres humanos na era primitiva, gerou um comportamento condicionado de muitas vezes ter medo de perder, querer acumular tudo, ter um apego exagerado àquilo que você alcança, como se você fosse dono. Você se esquece que você é apenas tutor, O dono é Deus, Você é apenas um gerente daquele bem, Então, daí nasce a avareza. Olha de onde vem a avareza. Um comportamento repetitivo de se proteger, de se proteger, de se proteger. Meu Deus, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, porque minha família, porque o futuro. Vai levando um apego exagerado. E o apego, muitas vezes, não é só os bens materiais. O apego a pessoas também, O desejo legítimo de reconhecimento, você querer que o seu trabalho seja valorizado, não há nenhum mal nisso não. Muito antes, pelo contrário. Como é bom quando a gente vê que fez algo de valor, não é? Entretanto, a necessidade constante de aprovação do outro, o hábito de comparar, eu tenho mais, eu sou menos, eu não sou, gera a vaidade, Eu começo a me sentir superior, melhor dotado, mais capaz. Isso é vaidade, E daqui a pouco eu estou entrelaçado com o orgulho, porque a vaidade é prima do orgulho, Os dois caminham muito juntos. Da necessidade legítima de proteção, desde as eras primitivas, do homem das cavernas, Você tinha lá a defesa daquilo que te interessava. Podia ser, por exemplo, um alimento, podia ser uma área geográfica, um território. Entretanto, isso foi ganhando tanta força e foi se tornando um comportamento condicionado que leva o espírito inteligente a ter dificuldade de ceder, de conceder, de liberar, de acolher. E isso aí gera a intolerância, A necessidade e a intolerância geram o egoísmo. Então, o vício pode nascer de uma necessidade que agora
ela gerou um condicionamento de comportamento, de sentimento, né? Que passou da medida e se tornou um vício. Então daí vêm os nossos vícios morais. São as diversas experiências que nós acabamos comportamento repetitivo, tornando aquilo um vício moral, né? Igual tem gente que não consegue se libertar do cigarro, não é? Tem um comportamento repetitivo de fumar, né? Do uso de alguma substância que pode ser até medicamento, né? Nós não temos irmãos nossos que não conseguem ficar sem um remédio, tem que estar sempre tomando um remedinho, né? Então, o comportamento repetitivo gerou um vício, né? E isso acontece dentro do aspecto moral. Então, quantas das nossas tendências atuais começaram um dia como escolhas, né? Então, o que aconteceu? É aquela grande questão do uso do livre-arbítrio. No momento que o princípio inteligente adquiriu o livre-arbítrio, o poder de escolher, que ele não mais era gerido pelo instinto, ele já tinha a possibilidade de dizer sim, ou então de dizer não quero, né? A partir dali, ele começou a fazer as escolhas, e as escolhas repetitivas começaram a gerar os vícios morais. O hábito se tornou automatizado. A experiência que o espírito vivencia constrói as oportunidades, e a escolha dentro das oportunidades constrói os hábitos. Os hábitos acabam formando a nossa tendência interior, né? E aí a vontade, muitas vezes, acaba transformando essas tendências em vícios, né? Então daí vem a questão dos vícios morais. Mas que bom que nós sabemos que nós estamos aqui para combatê-los, né? Para nos libertarmos dele, e que nós temos condições de fazer isso, e que isso é possível, né? Então, na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelo seu próprio esforço? Sim, às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Como são poucos os que se esforçam, né? Então, nós temos uma certa preguiça moral de fazer diferente, de agir diferente, né? E isso nós temos que trabalhar no nosso dia a dia. E é por isso que Jesus nos convidou: sempre que alguém lhe bater na face direita, oferece-lhe a esquerda. Ah, mas é porque eu vou ser esbofeteado? Não, não é isso. Sempre que alguém atingir você naquele calcanhar de Aquiles, naquela sua fraqueza, naquela sua dificuldade, trabalhe dentro de você o comportamento diferente, deixe de agir no automatismo, pare de fazer as mesmas coisas sempre, faça diferente. É o lado esquerdo, faça diferente, né? Então, Santo Agostinho foi perguntado por Kardec como que a gente pode realizar essa transformação moral, né? Santo Agostinho, então, nos deu uma diretriz que é muito interessante. Ele falou da sua própria experiência. E a sua própria experiência enriquecedora pode não funcionar para todos, mas pode ajudar a muitos, né? E ele diz: fazei o que eu fazia todas as noites. Olha só. Interrogai a vossa consciência,
passai em revista o que fizeste e perguntai a vós mesmos se não faltaste algum dever, se ninguém tem motivo para se queixar de vós. Interrogai a vossa consciência. Conhecer a si mesmo exige então coragem para olhar para dentro. Então, Santo Agostinho, ele nos diz que a melhor forma de nós nos libertarmos dos vícios morais, de fazer o bom combate que o Paulo nos coloca lá nas suas cartas aos apóstolos, é, primeiro, você conhecer a si mesmo. E esse conhecer a si mesmo, digo a vocês que não é da noite para o dia, né? Existem muitas coisas no nosso inconsciente que nós não temos noção e que interfere nas nossas escolhas, nas nossas reflexões, nos nossos pensamentos e aquilo que sentimos. Então nós precisamos de um farol, nós precisamos de uma referência para fazer a análise das nossas atitudes. A nossa referência é o Evangelho de Jesus. Então, ele é a nossa referência. E quando nós falamos precisamos interrogar a nossa consciência, é exatamente ver através da nossa consciência aonde estamos indo em sentido contrário àquilo que o Evangelho nos convida. Onde foi que eu errei? Eu errei nisso aqui, amanhã eu posso fazer diferente. Vou ficar vigilante. Na próxima oportunidade eu quero fazer uma escolha diferente. Apresentar a outra face. Então, é preciso reflexão e é preciso a vigilância. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, isso é uma fala de Jesus, ele nos dando o caminho. Então, nós precisamos fazer a reflexão diária sobre tudo o que fizemos naquele dia e aquilo que nós podemos melhorar. Posteriormente, no dia seguinte, precisamos fazer uma vigilância sobre a nossa consciência, para que ela não incorra no seu condicionamento, em fazer automaticamente aquilo que fazia antes, em fazer algo diferente. Então, é preciso combater o bom combate. A reforma íntima é a base do mundo de regeneração. Aí eu quero chegar nesse ponto. Todos nós desejamos um mundo melhor. Acredito que não tem ninguém aqui que está satisfeito com o mundo como está hoje. Todos nós queremos um mundo de mais paz, de mais oportunidade, de mais alegria, de mais fraternidade, de mais tranquilidade e segurança. Mas tudo isso que eu estou falando, fraternidade, alegria, segurança, tem que vir de fora para dentro ou é de dentro para fora? Então, se eu não plantar dentro de mim a fraternidade, a alegria, a pacificação, a esperança, a fé, se eu não plantar isso dentro de mim, qual é o momento que o mundo vai ser melhor? Se eu faço parte do mundo, eu preciso ser melhor para que o mundo seja melhor. Então não vamos sonhar com um mundo de regeneração onde a fada do pirlim-pim-pim vai chegar aqui, bater a varinha e falar: agora o planeta é de regeneração, cheio de espíritos falhos como nós.
né? Então, nós precisamos trabalhar arduamente conosco mesmo para trazer esse mundo melhor para fora, para fazer com que a regeneração ela vá de encontro ao outro através de nós, né? Nós todos temos que somar esses esforços. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Então, Paulo nos deu aqui um exemplo maior. Quem conhece a história de Paulo, de Tarso, sabe da conversão do homem Saulo, romano, rico, de família nobre, noivo de uma pessoa maravilhosa, né? Não só maravilhosa como espírito, mas também muito linda, né? Muito bonita, como é narrado nos livros. E ele teve que deixar tudo isso para ser Paulo de Tarso. Mudou até o nome, né? Então fez uma conversão enorme, deixando a sua riqueza, a sua família, para se dedicar à causa cristã. É preciso que cada um de nós seja um Paulo de Tarso? Não, mas é preciso que cada um de nós faça o seu esforço interior para ser a cada dia um ser diferente daquele que foi ontem. Um pouco melhor. E essa caminhada tem que ser contínua e para frente. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírita, ele não é só o que frequenta a casa, o que faz palestra, né? Que transmite o passe, que dá cursos, que colabora no bazar, que ajuda na assistência social. Não. O verdadeiro espírita, esse é um colaborador de Jesus. Mas o verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral. E essa transformação é a sua libertação dos vícios que nos condicionam a ser desequilibrados, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, existe lá o item 4, né? No capítulo Sedes perfeitos, né? Então, disse Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, né? Então, nós temos um objetivo traçado. E esse capítulo do item, onde está o item 4, tem várias maneiras que são sugeridas para que a gente possa fazer o bom combate da reforma íntima, da transformação moral, né? Então, é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros, ainda hoje, o que desejamos sejam eles para nós amanhã. Então, não vamos só desejar fazer parte do mundo de regeneração, vamos ser o mundo de regeneração atuante, cada um de nós, não é? Isso está lá em Emmanuel, em Reforma Íntima, na Seara dos Médios. Eu agradeço a vocês as boas vibrações, né? Foi uma alegria muito grande estar aqui participando com vocês de mais essas reflexões, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos, aos nossos familiares e a todos aqueles que gostariam de estar aqui conosco compartilhando esse momento e não puderam, né? Então, um abraço a todos.